Capítulo 7. Convivência com o fracasso. Aqueles que dizem: Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Certo dia, recebemos um chamado urgente. Tratava-se de um rapaz já conhecido do grupo que estava sob nossa tutela há algum tempo. Seu nome era Ezequiel, de família bastante religiosa, do ramo cristão das igrejas reformadas, estava sofrendo sério desequilíbrio mental e emocional em virtude da vida que era obrigado a levar. Dentro dele coexistiam ideias conflitantes. Por um lado, não acreditava nos postulados religiosos que lhe eram impostos, e no radicalismo com que era obrigado a conviver. Percebia muita hipocrisia com a qual não concordava. Seus pais, apegados à letra que mata e não ao espírito que vivifica, estavam sempre com a Bíblia debaixo do braço e na ponta da língua, mas conservavam o coração longe da vivência evangélica. A atitude da família era uma em casa, outra, bem diferente quando estava na igreja ou com os irmãos de crença. Por outro lado, Ezequiel tinha acurada sensibilidade mediúnica. Percebia e ouvia os espíritos que o rodeavam, mas se negava a acreditar na sua existência. Assim, tinha a nítida impressão de estar enlouquecendo. Aparentemente, Ezequiel era um rapaz sem problemas. De aparência agradável, sempre bem vestido, simpático, transitava pela cidade numa caminhonete cabine dupla, de causar inveja a qualquer um. Cercava-se sempre de rapazes e moças alegres, ia aos clubes, shoppings, lanchonetes da moda ou shows. Tudo isso escondido da família, bem entendido, porque essas atividades lhe estavam proibidas pela religião. Contudo, na igreja, no horário do culto, lá estava ele todo contrito. Ouvia a pregação do pastor com o pensamento distante, preocupado com o que iria fazer depois. Na verdade, Ezequiel não acreditava sequer em Deus, nem meditar algum dia sobre a possibilidade da existência da alma. Essa vida dupla causava-lhe profundo desgaste de energias. Embora se reconhecesse falso e hipócrita algumas vezes, sua consciência não o acusava de estar cometendo crime algum saindo com os amigos. Afinal, era jovem e gostava de se divertir, queria aproveitar a vida. Esse seria um problema de somenos importância, a que qualquer jovem está sujeito nos dias atuais. Não fosse a presença efetiva em sua vida de ferrenhos inimigos desencarnados que vinham cobrar-lhe débitos antigos. Para isso, utilizavam da sensibilidade mediúnica de que Ezequiel era dotado e tentavam destruí-lo, insuflando-lhe pensamentos perturbadores e negativistas. Dessa forma, procuravam desenvolver em sua mente a ideia de que não era amado por ninguém, pois os pais estavam sempre brigando com ele, que estava ficando louco, dominado pelo demônio, pelas vozes que ouvia, e que o melhor que tinha a fazer era se matar. Só assim se libertaria desse suplício e passaria a gozar da paz que tanto desejava. Chegando à residência, um luxuoso apartamento no centro da cidade, fomos encontrar Ezequiel recolhido em seus aposentos. Entramos. Logo percebemos duas entidades de baixíssima condição que o assediavam, envolvendo-o com sugestões negativas. O rapaz tapava os ouvidos, tentando com isso, inutilmente, não ouvir o que lhe era dito. Penalizados, aguardamos a palavra de Galeno, nosso instrutor. Vamos trabalhar no sentido de ajudarmos a todos. Oremos. E levando ao fronte nobre, Galeno pôs-se em ligação com as esferas superiores da vida e iniciou a aplicação de passe em Ezequiel, visando diluir a carga deletéria que esse estava recebendo e que o envolvia por todo o corpo. Percebendo de alguma forma a nossa presença, embora não nos pudessem ver, as entidades vingativas afastaram-se assustadas.
Em poucos minutos, Ezequiel acusava grande melhora. Sua mente estava mais lúcida e reconhecia-se capaz de pensar pela própria cabeça. Terminada a operação, Galeno suspirou, afirmando: o problema não é fácil, em virtude da sintonia que existe entre Ezequiel e os desencarnados. Por isso, não podemos simplesmente retirar os atuais agressores daqui. Voltarão na certa, pela afinidade que existe entre eles. Percebem? É como se quiséssemos separar duas pessoas que teimam em ficar juntas. Não são estranhos entre si. É como o ímã que atrai a limalha de ferro. Existem elos profundos ligando-os uns aos outros. Como fazer então para ajudar Ezequiel? Indagou Marcelo. É necessário estudarmos a situação e as raízes do problema, respondeu Galeno. Fitando o rapaz, que mais calmo após tanto chorar havia adormecido, Alberto murmurou: o que terá acontecido entre eles? Sabemos que os atuais agressores são as vítimas do passado. Sem dúvida, Alberto. Em existência transata, Ezequiel era religioso e fazia parte da Santa Inquisição. Abusando de seus poderes, torturou e matou os atuais obsessores, à época seus amigos, para roubar-lhe as riquezas. Por essa razão se tornaram inimigos ferrenhos dele. Desejam matá-lo para, mais livremente, torturá-lo, como este o fez com eles no passado, quando abusou da amizade e da confiança que lhe dispensavam. Que horror! Exclamou Úrias, completando. Quem vê cara não vê coração. Contudo, através dos séculos, Ezequiel tem procurado se modificar e progredir. Para tanto, solicitou e conseguiu a presente oportunidade, programada cuidadosamente pelos seus benfeitores espirituais. Renasceu num lar protestante porque precisava de educação rígida para não falir novamente, pois tem se demonstrado sempre amante dos prazeres. Quanto às antigas vítimas, desde então continuam na erraticidade, ainda presas ao ódio e desejando vingança, incapazes de exercitar o divino sentimento do perdão. Fazendo uma pausa, Galeno concluiu: aproveitemos a ocasião para tomarmos outras providências. Ezequiel dorme. É preciso que repouse em paz para recuperar-se. Vamos, nada mais temos a fazer aqui no momento. Decidiu que Alberto e Mônica permaneceriam no local para evitar qualquer contratempo. Antes de sairmos, recomendou: fiquem atentos. Se houver qualquer mudança no quadro, avisem. Despedimos-nos dos companheiros que ficaram em vigilância, retornando ao nosso posto, para estudarmos as diretrizes a serem tomadas. A oração intercessória partira de uma jovem, Elisa, amiga de Ezequiel e que era ligada a Céu Azul, de onde partira há 18 anos para a nova existência. Preocupada com o amigo e colega de escola, dotada de nobres valores morais e conservando profunda vinculação com a espiritualidade, Elisa pedira o amparo de Deus e os amigos espirituais apressaram-se a atendê-la. Era em torno dela que assentaríamos a nossa ação socorrista, visto ser a única pessoa encarnada com possibilidades de ajudar Ezequiel. Por alguns dias tudo correu normal. Ezequiel estava bem, voltou a frequentar a escola que havia abandonado e os inimigos mantinham-se à distância. 4 dias depois, recebemos comunicado urgente de Alberto e Mônica. A situação piorara de forma drástica. Imediatamente deslocamo-nos para lá. Ezequiel, deslocado, só pensava em cometer suicídio numa ideia fixa e alienante. Como aconteceu isso? Indagou Galeno, preocupado. Os nossos companheiros explicaram. Após uma briga com os pais, Ezequiel voltou a agasalhar pensamentos depressivos, voltando à bebida e dessa forma atraindo os antigos inimigos, que novamente estão a cavaleiro da situação. O que vocês fizeram? Tentamos de tudo, mas nada funcionou.
Ezequiel se compraz com os maus pensamentos. Chamaram Elisa? Sim, infelizmente, precisou viajar e não está na cidade no momento. Percebendo a gravidade da situação, Galeno tomou as providências cabíveis ao caso. Ezequiel, desarvorado, com o instinto de conservação aguçado, inconscientemente tentava conseguir ajuda de todo jeito, assessorado por nossa equipe. Procurou a mãe, mas ela não tinha tempo para conversar com ele. Tenha paciência, meu filho. Agora não posso conversar com você. Estou programando uma festa para a igreja e tenho muitas providências a tomar. Telefonou para o pai. No entanto, preocupado com os negócios e ansioso a esperar um telefonema do banco, ele ordenou: Desliga o telefone, Ezequiel. Preciso da linha desocupada, pois estou aguardando uma ligação importantíssima e não posso conversar com você agora. Conversaremos na hora do jantar, está bem? Buscou os amigos, mas não encontrou ninguém. De repente, todo mundo tinha sumido. Lembrou-se de Elisa, em quem confiava, mas a amiga estava viajando e a empregada da casa não soube dar maiores informações ou mesmo o telefone onde ela pudesse ser encontrada. A mente confusa, sem saber direito o que estava fazendo, pegou a caminhonete e pôs-se na estrada. Havia ingerido alcoólicos em demasia e fumado maconha. A velocidade era excessiva e nós o acompanhávamos, tentando fazê-lo parar. Ao lado dele, como que colados, estavam também os inimigos espirituais que riam desvairadamente, igualmente alcoolizados. Nessa altura, o desventurado rapaz não tinha mais condições de atender às nossas sugestões. De repente, de forma brusca e fatal, sem que pudéssemos evitar, Ezequiel jogou a caminhonete sobre um caminhão que trafegava em sentido contrário. O motorista da carreta, assustado, vendo o veículo que vinha em sua direção em alta velocidade, tentou desviar, mas não conseguiu, chocando-se com a caminhonete dirigida por Ezequiel. Foi horrível, tudo aconteceu em questão de segundos. As entidades vingativas, covardes como são geralmente nesses casos, fugiram, agora assustadas com o desfecho da ação que tinham provocado. Assistíamos a tudo, incapazes de acreditar no que estava acontecendo. Ezequiel, arremessado violentamente para fora do corpo, havia desencarnado. Logo, a ambulância chegou para socorrer os acidentados, levando o caminhoneiro, ainda com vida, para o hospital mais próximo. Em nosso grupo graçava um terrível sentimento de inutilidade e de impotência. Calados, perdêramos o desejo de conversar, de brincar. Galeno, percebendo que nos ia no íntimo, considerou: Infelizmente, meus amigos, essas coisas acontecem e temos que aprender a conviver com isso. Não apenas a conviver com os sucessos, mas também com os insucessos. Não se sintam fracassados na tarefa que receberam. Estamos lidando com situações complexas e que muitas vezes fogem ao nosso controle. Ezequiel teimava em conservar-se à distância do nosso convívio, preferindo a companhia dos antigos amigos, agora arvorados em algozes. Quanto a esses, tentamos fazer com que mudassem de atitude, mas também para eles ainda não tinha chegado a hora. Cada um de nós colhe o que plantou. Os obsessores tiveram acrescido seus compromissos para com a lei, assim como Ezequiel, conquanto sua responsabilidade seja menor, em virtude da obsessão pertinaz que vinha sofrendo. Contudo, teria todas as condições para vencer se aceitasse a nossa ajuda e modificasse seu comportamento. Fazendo uma pausa, Galeno concluiu: De qualquer forma, todas as experiências são válidas e trazem profundos ensinamentos. Vejam a importância de se desenvolver o sentimento de religiosidade que o nosso jovem amigo não tinha. Dar-lhe o embasamento necessário para desenvolver íntimos valores morais que o colocariam a salvo de situações dessa natureza.
Bastaria que Ezequiel tivesse aprendido a orar e levando o pensamento a Deus com o coração para afastar os inimigos e para que tivéssemos condições de assisti-lo. Com certeza, o epílogo dessa história teria sido diferente. Entretanto, Ezequiel não ficará desamparado. Deus é Pai de amor e misericórdia infinitos. Vocês terão condição de ajudá-lo quando for possível, e também aos infelizes companheiros espirituais. Nesse instante, chegava a família desesperada e alguém que a tudo presenciara comentou: "O rapaz queria se matar, tenho certeza, pois jogou o veículo sobre o caminhão." Os familiares, naquela hora de profunda dor, incapazes de compreender o que acontecera, retrucaram firmes e orgulhosos: "De jeito nenhum, impossível. Nosso filho não tinha problemas. Ele era criatura de Deus, tinha Jesus no coração. Excelente rapaz, benquisto por todos, jamais nos deu qualquer desgosto. Não, ele não tinha razões para querer se matar." Galeno deu uma ordem, e servidores do nosso plano ali presentes levaram Ezequiel, agora em espírito, para o local de resgate em que ficaria a salva de bandoleiros da espiritualidade, sempre comuns nessas circunstâncias, espíritos embrutecidos e ainda muito materializados, que costumam se locupletar das emanações do fluido vital que se exala dos espojos carnais. Era só o que poderíamos fazer por ele nesse momento. Teria o infeliz rapaz muita dor e muito sofrimento pela frente, lamentando e arrependendo-se profundamente do ato insano que cometera. Como se estivéssemos carregando um peso enorme nas costas, deixamos o local em busca do nosso refúgio de paz na espiritualidade, a nossa cidade Céu Azul. Conviver com o fracasso não é nada fácil. Capítulo 8. O valor das pequenas coisas. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus, capítulo 5, versículo 4. A experiência que tivemos com Ezequiel nos deixou marcas profundas. No início, nos sentíamos culpados pelo fracasso da ação socorrista. Orávamos sempre por ele e por seus desditosos inimigos. Galeno nos alertava para o perigo de cultivarmos esse tipo de sentimento de culpa, que poderia até mesmo frustrar todo o nosso trabalho. Recordávamos de todas as pessoas que já havíamos conseguido recuperar, e isso era como um refrigério para as nossas mentes. Mas sempre que nos lembrávamos de Ezequiel, sentíamos um misto de piedade e melancolia, aliado à sensação incômoda do se tivéssemos feito isso ou aquilo, poderia ter sido diferente. Até o dia em que César Augusto colocou um ponto final no assunto com seu jeito brincalhão. Bola pra frente, minha gente. Já pensaram? Se todas as atividades socorristas executadas pelas equipes espirituais fossem bem-sucedidas, viveríamos num paraíso. Não existiriam mais abortos, assassinatos, suicídios, sequestros e demais crimes. Estaria estabelecida em definitiva paz sobre a face da terra. Fez uma pausa e concluiu com um gesto expressivo. Seria uma chatice. Além disso, estaríamos desempregados. Foi uma risada só. Ele estava brincando, naturalmente, mas nós entendemos o espírito da coisa. César tinha razão. Quando atuamos em equipes socorristas, precisamos nos conscientizar de que é uma tentativa de ajuda, que se pode concretizar ou não, em virtude das variáveis que entram na composição do problema e das condições existentes no momento. E funcionou mesmo. A partir daquele dia, esquecemos o assunto que tanto nos vinha incomodando. Orávamos sempre pelo infeliz Ezequiel, procurando envolvê-lo em nossas vibrações carinhosas e fraternas, e suplicávamos ao Mestre Maior balsamizasse os seus padecimentos, ajudando-o a compreender a nova situação que estava vivendo. Além do mais, o tempo não parou e continuamos tendo que executar nossas tarefas, que não eram poucas. Por outro lado,
Nos emocionávamos às vezes ao verificar que com pouco conseguíamos resultados excelentes. Foi assim no caso do Nicanor. Então, mais habilitados, trabalhávamos em duplas. A quantidade de pedidos de socorro era imensa e precisávamos nos desdobrar para atender a todos. Galeno supervisionava os pequenos grupos, orientava nos casos mais graves e dava assistência quando ficávamos em dúvida quanto à atitude a ser tomada. Nesse dia, Virgínia e eu estávamos de plantão. Recebemos um chamado urgente e, com a rapidez que a ação exigia, deslocamo-nos até o local. O pedido insistente de socorro tinha origem em uma favela de periferia, das mais pobres que eu já vira, de uma grande cidade do sul do Brasil. Um rapazinho mulato, raquítico e sujo, estava sentado na sarjeta. A rua apresentava estado lastimável, sem asfalto ou calçamento, saneamento básico ou quaisquer benfeitorias. A água fétida corria por uma pequena valeta aberta no solo, em plena rua, e o lixo acumulava-se em montículos aqui e ali. Um cheiro acre de restos de alimentos apodrecidos e de excrementos invadiu nossa sensibilidade. Observamos as condições ambientais num rápido passar de olhos, porque a nossa preocupação era com o rapazinho que ali estava sozinho e triste. Com a cabeça entre as mãos, Nicanor fazia um retrospecto da sua tão curta existência de sofrimento e miséria. Acompanhávamos seus pensamentos com profunda piedade. Lembrava-se do dia em que perdera a mãe, vitimada por um tiro, sabe-se lá de onde. Pai, nem pensar. Nunca o tinha conhecido e chegava até a supor que não tivesse um. A mãe sempre desconversava quando ele tocava no assunto. Com o tempo, parou de perguntar. Então, viera morar com uma tia, Elvira, que não era má pessoa, mas se havia juntado com um homem, Sebastião, a quem era submissa. Ela tinha medo do Amásio, que a espancava constantemente por qualquer motivo ou mesmo sem nenhum. Quando Nicanor veio morar com a tia, após a morte da mãezinha, passou também a sofrer agressões e violências de todo tipo. Não conseguira estudar, que era o que mais desejava. Agora era obrigada a mendigar, e quando não conseguia levar uma quantia razoável para o barraco, após um dia inteiro nas ruas, além de não receber sua cota de comida, como castigo, ainda levava uma surra com uma tira de couro do violento tio Sebastião. Só de lembrar da tira de couro, Nicanor estremecia de medo. Com profunda compaixão, acompanhávamos seus pensamentos enquanto ele prosseguia nas suas lembranças, sem saber que tinha dois atentos ouvintes. Não tenho amigos ou quem se interesse por mim. Vivo sempre só e sem ter com quem conversar. Hoje estou completando 15 anos, mas ninguém se lembrou de me cumprimentar, desejando-me felicidades e muitos anos de vida, como vejo sempre outras pessoas fazendo quando existe um aniversariante. Gostaria muito de ganhar um presente, por pequeno que fosse, mas isso nem seria o principal. Não, bastaria que alguém se lembrasse de mim, se preocupasse comigo. As lágrimas escorriam, lavando-lhe o rosto, espremido entre as mãos. Assim, triste e deprimido, chegara ao limite das suas forças. A tia havia saído com o companheiro para passear. Não o tinham convidado, embora apreciasse muito acompanhá-los. Elvira e Sebastião iam a um parque de diversões e Nicanor sempre sonhara em andar num daqueles brinquedos. Ele tomara uma decisão há algumas horas. Não queria mais viver, não desse jeito. Assim, esperou o casal sair e preparou um veneno que tinham em casa. Sebastião fazia às vezes serviço de jardinagem e usava o produto para matar formigas. Preparava-se para ingerir a bebida mortal quando resolveu dar mais um tempo, inconscientemente atendendo à súplica da frita mãezinha desencarnada. Fora dela o pedido de socorro que tínhamos recebido.
Sem condições espirituais de ajudar o filho, suplicar ajuda a Nossa Senhora da Conceição, de quem era devota, súplica essa que fora captada pelos nossos censores. Como qualquer rogativa é analisada e atendida, se justa, não importando a quem foi dirigida, ali estávamos nós para prestar o auxílio que o caso exigia. Torcendo as mãos, desesperada, a mãe chorava ali perto. Virgínia aproximou-se dela e acalmou-a, dizendo: Não se preocupe, minha irmã, Jesus nos ajudará. Fique tranquila e faça uma oração. Aproximamo-nos do rapaz, tentando falar com ele, mas Nicanor estava impossibilitado de nos ouvir as sugestões mentais. Concentrava-se na ação que iria executar logo mais. Víamos seu pensamento, ao qual se sobrepunha sempre a imagem do copo de veneno. Aplicamo-lhes um passe, procurando livrá-lo das energias desequilibrantes que se acumulavam ao seu redor, em virtude do teor altamente negativo dos pensamentos que vinha nutrindo e que iriam comprometer até seu organismo material, se não tomada uma providência urgente. Ao mesmo tempo, sabíamos que era preciso encontrar algo no mundo corpóreo que o interessasse e que desviasse sua atenção da decisão que tinha tomado. Olhamos ao redor. Naquele domingo de sol abrasador, não havia ninguém por ali. As pessoas ou tinham saído procurando lugar mais fresco ou estavam enfurnadas dentro de casa assistindo a uma partida de futebol. Nesse momento, vimos um gatinho que caminhava pela rua deserta. Logo atrás, percebemos um cão sarnento que arreganhou os dentes ao vê-lo, fazendo com que o animalzinho se arrepiasse de medo. Naquela hora, lembramo-nos das carências afetivas do rapaz e resolvemos começar por ali. Fizemos com que ele levantasse a cabeça por um momento. Passeou o olhar cansado pela rua deserta e percebeu o gatinho que corria sério perigo. Bem próximos de Nicanor, sopramos em seus ouvidos pensamentos de socorro ao pobre gatinho. Nicanor fitou o bichinho, pelo ouriçado, magro e desprotegido como ele mesmo, que miava de fazer pena, e algo dentro dele despertou, talvez em virtude das nossas sugestões. Intimamente, identificava-se com o pobrezinho. Levantou-se de um salto, correu gritando e expulsou o cão, que fugiu amedrontado. Nicanor pegou o gatinho nos braços, passou a mão pelo seu pelo ralo, enquanto um desejo imenso de protegê-lo tomava conta de seu coração. Com carinho carregou-o para dentro do barraco, dirigindo-lhe palavras ternas. Coitadinho, você também está sozinho. Com certeza é órfão como eu. Deve estar faminto. Não se preocupe, vou dar-lhe um pratinho de leite. Vamos, não precisa mais ter medo. Aquele cachorro sarnento não lhe fará mais mal algum porque não vou deixar. De hoje em diante cuidarei de você. Acompanhamos a cena sorridentes e aliviados e ficamos observando com que delicadeza e ternura ele cuidava do bichinho. Mais tarde ainda estávamos lá, vigilantes, quando o casal chegou do passeio. Elvira e Sebastião entraram cambaleando, apoiados um no outro, enquanto um forte cheiro de bebida e de cigarro inundava o ambiente. A tia viu o copo em cima do armário, ainda cheio, e perguntou com voz pastosa: O que é isso, Nicanor? Só então ele se lembrou do veneno que tinha preparado e que ficara esquecido sobre o móvel. Agarrou o copo antes que a tia o fizesse e jogou seu conteúdo no quintal, explicando. Não é nada não, tia Elvira. Foi um suco que eu fiz, mas ficou tão ruim que não consegui tomar. Virgínia e eu nos entreolhamos e rimos satisfeitos, com uma gostosa sensação de dever cumprido. Graças a Deus não havia mais perigo, pelo menos por enquanto. Nos dias seguintes, desdobramo-nos para dar a Nicanor melhores condições de vida. Assim, conhecendo seu trajeto na mendicância, o ponto onde costumava ficar, fizemos que passasse por ele uma pessoa amiga, uma senhora de grande intuição, que lhe perguntou, assessorada por nós.
Você não estuda? Infelizmente não, senhora. Só peço esmolas na rua. A expressão do rapazinho denotava de tal maneira o desgosto que lhe ia na alma e não passou despercebido a gentil senhora. Gostaria de trabalhar? Indagou ela. Ah, gostaria muito. Não pense, senhora, que sou preguiçoso. Só peço esmolas porque sou obrigado pelo meu tio. Se não consigo dinheiro, ele me bate com uma tira de couro. Tenho o corpo todo marcado. A senhora quer ver? Assim falando, Nicanor levantou a camiseta, expondo as costas nuas marcadas de cicatrizes, algumas das quais bem recentes. Que horror! Quantos anos você tem? 15 anos, senhora. Ninguém acredita, porque sou pequeno e raquítico. Todos pensam que tenho 10 ou 11 anos. Dizem que é de passar fome. Cheia de compaixão, a generosa senhora, que trabalhava num centro espírita ali perto, admirou-se da dignidade e das respostas francas do rapaz. Tirou um cartão da bolsa e o entregou a ele, explicando: Vá a esse endereço. Meu marido sempre está precisando de algum ajudante na loja. Apresente-se a ele e diga que fui eu que o mandei lá. Meu nome é Rosa. Nicanor abriu um sorriso de orelha a orelha. Jamais se sentira tão bem em sua vida. Tomou a mão da senhora e depositou nela um beijo enquanto dizia: Foi Deus quem colocou a senhora no meu caminho. Nós o abraçamos satisfeitos, envolvendo também a nossa amiga espírita, cheios de gratidão. Sentindo nossa presença, Nicanor e sua benfeitora estavam igualmente emocionados. As coisas estavam se encaminhando como tínhamos planejado e tudo corria às mil maravilhas. A mãe de nosso amigo, apesar de bem intencionada, ainda não tinha condições de ajudar o filho como desejaria. Conversamos com ela e a convencemos a esperar. Voltaria conosco para Céu Azul e procuraria se recuperar. Ficaria algum tempo se preparando e adquirindo o conhecimento necessário para poder trabalhar e ajudar com acerto, não apenas ao filho, mas a todas as pessoas necessitadas. Ela concordou prontamente, compreendendo que, graças ao concurso da nossa equipe, com as bênçãos de Deus, é que Nicanor estava ainda encarnado e bem. O que não se consegue com um pouco de amor e carinho,